Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Tô gravando esse vídeo porque eu quero compartilhar um pouquinho do que foi o meu estudo bíblico hoje. Eu não sou muito boa com vídeos, então vocês não liguem, tá? Do jeito da câmera, da luz, olha só, tem uma luz aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês porque foi muito interessante e edificador pra mim esse estudo. E ele vai estar lá em Eclesiástico 24, nos versículos 23 e 24. Vai falar assim, ó. A lei transborda sabedoria e inunda inteligência. E aí eu queria partilhar muito com vocês a respeito do que eu penso sobre a lei, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui muito crítica e eu tive muita rebeldia dentro de mim, sabe? Eu sou uma pessoa que tá sempre olhando, tipo, as dificuldades em vez de muitas vezes olhar as coisas boas, né? E eu sempre tive uma grande resistência a regras, a coisas que eram impostas pra mim, né? Então, nesses tempos, Deus tem quebrado isso em mim, né? Tipo, ele tem trabalhado de diversas maneiras comigo o que são as regras. E hoje, quando eu li essa palavra, eu falei, cara, que coisa linda! Tipo, a lei, ela transborda sabedoria e inunda inteligência, sabe? E Deus foi transformando o meu olhar a respeito disso. E aí eu fui entendendo que eu tinha muito medo de só cumprir a lei, sabe? De cumprir a lei e de me tornar só uma executora, tipo, das leis e eu não entender realmente aquilo, sabe? Então, às vezes eu até concordava com as coisas e tal, mas eu falava, ai, tá na lei, eu não quero ser essa pessoa. Porque assim, eu pensava assim, ai, tem aquela outra pessoa, ela tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, mas ela não entende o que é de verdade isso, sabe? Tá sendo só uma ação externa pra ela, sabe? Por exemplo, vou pegar uma coisa da igreja, como se eu fosse super, né, expert nas coisas da igreja, mas enfim. Por exemplo, aquela pessoa tá indo na missa todos os domingos. Nossa, parabéns pra ela, mas eu sei que quando ela vai na missa, ela fica boiando. E aí eu fico tipo assim, ai Deus, eu não sou igual a essa pessoa, sabe? No sentido de me diferenciar, sabe? De fazer Deus olhar pra mim, porque eu tenho muito essa questão, né, de tipo me diferenciar das outras pessoas. E e eu falava, eu não tô vindo na missa, Deus, porque é uma obrigação pra mim, sabe? Eu tô vindo na missa porque eu amo você. Como você pode olhar pra mim e pra essa outra pessoa de uma forma igual? E eu sempre tinha esse movimento de quebrar a lei, de comparação, né? E um movimento muitas vezes de orgulho também, sabe? De querer ser melhor que o outro, no sentido também de, tipo, nossa, eu faço mais, sabe? Porque eu sempre pensei que eu precisava merecer o amor de Deus, que eu precisava meio que comprar, não comprar, mas tipo assim, meio que eu devia algo pra Deus. E não que era uma coisa gratuita, como de fato é, né? E eu tinha muito medo de me tornar mera executora da lei, de me tornar essa pessoa, de tipo não estar fazendo as coisas por prazer. E eu ficava muito irritada quando as pessoas elas batiam na tecla, né, de tipo, ai, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você sabe, nesse sentido. E eu falava, mano, essa pessoa deixava a coisa banal, sabe? Ela, tipo, seguia a lei e achava que tava tudo bem e deixava tudo banal. Isso me incomodava profundamente, né? E aí eu me lembrei de algumas discussões que eu tive na pedagogia a respeito dos livros didáticos, né? Com um professor incrível, aliás, ele chama Humberto, que a gente estava discutindo a respeito do, da formação, da educação, né? Como os livros didáticos, às vezes, eles direcionavam de um jeito as coisas que ficavam maçante, que ficava muito estruturado e o professor perdia a liberdade de fazer as coisas, né? Mas o que mais chamava atenção nessa discussão era que, tipo, tinha ideologias colocadas dentro dos livros didáticos, né? E aí, enquanto eu ia rezando, Deus ia falando no meu coração que livros humanos, eles carregam ideologias humanas, né? Então, tipo assim, eles não eram claros. Muitas vezes os livros didáticos, eles não são claros no que diz respeito aos interesses, sabe? Das pessoas. Interesses políticos, sabe? Vou dar um exemplo mais ou menos, assim, que a gente discutiu nessa aula que eu tô citando, que Deus trouxe durante a oração. Por exemplo, a palavra escravos é uma palavra que é ruim. Não que ela é ruim, mas que ela carrega algo nela que é complicado, porque uma pessoa, ela não é escrava, não diz da essência dela ser escravo, sabe?
E a escravidão é algo que um grupo humano colocou sobre o outro, sabe? É uma opressão feita a um determinado tipo de pessoa, né? Com uma determinada cor de pele, um determinado local, por exemplo, a escravidão africana aqui no Brasil, né? E não diz, tipo, a pessoa não é diferente, não, ela é diferente, mas ela não é menor por conta das características dela. E quando a gente diz escravo, a gente tá dizendo que a pessoa é aquilo. Tipo, que ela é menor, né? É pejorativo. E o termo correto seria escravizado, porque a pessoa está escravizada. Ela não é escrava. E aí os livros didáticos, eles carregam, tipo, essa essa coisa escondida, sabe? Essa ideologia escondida. E que muitas vezes passa batida e a gente nem percebe. Como a linguagem. Assim, é um exemplo idiota, um pouco idiota, mas como a linguagem carrega, né, uma ideologia. E isso tem uma função social, né? Que é continuar perpetuando esse pensamento do escravismo na sociedade, sabe? E isso ajuda a perpetuar o racismo na sociedade. Então, eu trazia essa discussão no meu coração. O quanto os livros, eles trazem essas ideologias, né? E aí Deus ia me falando que a palavra de Deus, a Bíblia, apesar dela ter muitas questões, assim, que a gente olha assim, por a gente viver numa outra época, a gente tem dificuldade, por isso que é muito importante a gente trabalhar os conceitos, os contextos da Bíblia, né? Apesar disso, a Bíblia e outras coisas, por exemplo, outros livros escritos por santos, escritos... A própria cartilha dos Jovens Sarados, né? Que a gente vive, né? Deixa eu ver se eu tô com ela aqui pra mostrar pra vocês. Peraí. Essa aqui é a cartilha do Jovens Sarados. Tcharam! Então, esses livros, eles têm inspiração divina. E eles não foram feitos, assim, do nada, sabe? Tipo, eles não foram feitos, por exemplo, alguém tava estudando algo, não que os outros livros tenham sido feitos do nada, sabe? Mas eles não foram feitos por inspiração humana. Tipo, foram feitos por inspiração de Deus, por inspiração divina ou por muita oração de um grupo, sabe? Por exemplo, para formar a Bíblia Católica, teve toda uma reunião, né? Tipo, da galera lá, falando quais livros refletem a nossa fé, sabe? Quais livros dizem, por exemplo, na nossa cartilha do Jovens Sarados, quais coisas dizem do nosso estilo de vida, né? O que a gente vive que realmente a gente precisa colocar aqui, né? E aí Deus ia me ministrando isso, né? Tipo, que quando as coisas vêm do alto, elas não são uma imposição, né? E aí, o que ele me suscitou? Que a lei, ela transborda a sabedoria e inunda a inteligência porque ela me ajuda a voltar à essência. Ela é um resumo do que Deus precisa que eu viva, sabe? Então, quando eu leio algo na Bíblia e eu não concordo ou eu não entendo, não é pra eu ficar tipo, ai, nossa, como a igreja é horrível, nossa, como ela é opressora e tal. Não, é pra eu buscar compreender, buscar, tipo, olhar para aquilo como algo que me transforme. O que Deus, quando ele inspirou pessoas a fazer esse livro, a escrever essa cartilha, ou inspirou os padres da época a selecionarem esses textos bíblicos como sagrados, o que Deus queria falar para mim, o que Deus quer falar comigo hoje, sabe? E as ideologias que existem biblicamente ou nesses livros assim, a gente tem que buscar estudar mais profundamente, mas são ideologias que a gente vai vendo a inspiração de Deus nelas, né? E eu não tô justificando, espero que vocês estejam entendendo o que eu esteja falando, assim. Vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem melhor. Ontem eu tava lendo Eclesiástico 23, e aí tem um versículo que fala assim, ó: o homem que vive fazendo juramentos acaba cometendo muitos pecados. Se ele erra, cai em pecado. Se não cumpre o juramento, peca 2 vezes. E desde criança eu ouvia assim, tipo, nossa, não pode jurar, porque jurar é pecado, sabe? E aí eu ficava tipo, nossa, mas que coisa idiota, por que, tipo, não pode jurar, sabe? Qual é o sentido disso? Não tem. E aí, quando Deus me trouxe isso, ele me fez entender o porquê jurar é pecado. Porque as promessas de Deus, quando elas são feitas, quando é algo dito em nome de Deus, é algo que precisa se cumprir.
Porque Deus não é um homem de promessa, de mentiras, sabe? Então toda promessa de Deus, mesmo que ela demore, ela se cumpre. Então quando você jura alguma coisa em nome de Deus, você tá dizendo assim, olha, Deus vai cumprir essa promessa, sabe? Então é um pecado, porque às vezes aquela promessa não é real, sabe? Às vezes é da sua cabeça, do seu humano. Então, por isso e é pecado, tipo assim, ai, é pecado, não pode fazer. Não, o que é ser uma coisa. O que é pecado? É algo que te afasta de Deus, algo que te afasta da presença de Deus, né? Então você tá, tipo, esquecendo o quanto Deus é fiel nas promessas dele, sabe? E utilizando, tipo, do nome dele em vão, entende? E eu nunca tinha entendido isso de fato. E quebrar promessas, na minha história, tem muito essa questão de promessas quebradas, né? E quebrar promessas é algo muito forte, sabe? Tipo, é algo que machuca muito, sabe? Então, por que que eu vou fazer uma promessa em nome de Deus, sabe? Se eu não posso cumprir? Por que que eu vou fazer uma promessa? Tipo assim, beleza, às vezes a gente não consegue cumprir as nossas promessas, né? É, então a gente não coloca Deus no meio, né? Mas quando a gente promete algo, a gente só promete algo quando a gente tem uma reta intenção, sabe? De cumprir aquilo. É, mesmo que isso não se cumpra depois, né? Mas se você não tem a intenção de cumprir, mano, não faça promessas, sabe? Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês, o quanto Deus tem mudado o meu olhar a respeito da lei, né? E deixar no coração de vocês que a lei de Deus, por ela ter sido inspirada por Deus, mesmo que feito por seres humanos, né? Seres humanos são falhos e tal, mas eu creio, a igreja ela é santa por conta disso, sabe? Ela é feita de seres humanos pecadores, mas ela é santa por conta da inspiração de Deus, da ideologia que Deus coloca nas coisas, né? E que a gente tem que buscar ser mais profundo, não ser raso, sabe? E tipo assim, ai, jurar é pecado. Não, cara. Tipo, se eu não entendo, Deus me ajuda a entender, sabe? Me leva ao mais fundo na palavra, pra eu poder entender o que você quis dizer com isso, sabe? Deus, eu achei isso machista na Bíblia. Me leva a palavra profundidade, Senhor, do que você quis ministrar com isso, de como você quer mudar o meu olhar a respeito disso, ou de como você quer me ensinar sobre a minha vocação, por exemplo, o meu ser mulher, sabe? Então, deixar que a lei de Deus quebre, que essa, como sabedoria, quebre essas barreiras que a gente tem, que eu tenho muita dificuldade com isso, gente, muita. E o que eu queria deixar pra vocês que eu tava falando é que a lei nos ajuda a voltar à essência. Então, que a gente possa sempre lembrar disso, sabe? Às vezes a gente tá, tipo, eu brigo muito com as leis, né? Mas que eu possa me lembrar que a lei, ela dá uma constância pra gente. Às vezes eu não quero ir na missa, tipo, por prazer de estar com Deus. Mas pela lei, eu vou. Porque eu tenho um compromisso. Não porque eu tô parada e sou um robozinho que estou executando leis. Eu, Ana Beatriz, porque eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso. Que, tipo, não tem consciência, sabe? Tipo, só vai porque sim. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente entende que a lei é a nossa essência, que a lei trabalha a nosso favor, a gente pode entender que ir na missa sem vontade é um compromisso, é estar escolhendo a Deus, é estar escolhendo amar a Deus, sabe? Enfim, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que tenha sido produtivo. Um beijão, bom dia, Deus abençoe, salve Maria.